Se preparem que hoje é mais um vídeo da série que vocês tanto gostam. São os top vídeos que parecem mentira, mas são verdade. E olha que hoje o produtor caprichou. Tem vídeo de uma mulher que estava presa dentro de um carro enquanto um trem se aproximava a milhão. Tem uma história agoniante e um vídeo de um resgate de um homem preso em um navio naufragado há quase 3 dias. E também tem uma história de arrepiar de uma mulher que aproveitou uma visita a um veterinário e passou um papel para uma enfermeira que deixou todo mundo incrédulo. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim bem bizarras e doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação pra você não perder nada e curte, comenta, compartilha, porque tudo isso ajuda muito aqui o nosso canal e a gente quer continuar crescendo, beleza? E bora pro vídeo! Vamos começar conhecendo a personagem principal dessa história. Yareni Rios Gonzalez tinha 20 anos na época do incidente e era uma jovem de Greenlee, no estado de Colorado, nos Estados Unidos, onde ela trabalhava como agente de segurança no Aeroporto Internacional de Denver. Falando em Aeroporto Internacional de Denver, a gente fez um vídeo muito louco, sobre o que rola no subterrâneo desse aeroporto. Vou deixar o link na descrição. Se você não viu ainda, assiste lá porque vale a pena. Mas voltando. Pela foto dela, a Yareni parece uma menina normal, gente boa, né? Mas, pelo visto, ela tinha um outro lado. Ela era super esquentada, pavio curto mesmo. Era barraqueira e adorava arrumar uma briga. Quem aí conhece alguém assim? E é aí que a gente chega a uma noite de setembro de 2022. Ela estava dirigindo na autoestrada, saindo do trabalho e indo em direção à sua casa. Não se sabe bem o que aconteceu, se ela foi fechada por alguém ou se ela fechou outro carro, mas ela se meteu em uma briga de trânsito. Vai ver. Ela começou a perseguir o carro do cara que ela estava brigando e em determinado momento ela emparelhou com ele, sacou um fazedor de furo, apontou na direção do outro motorista, que freou na hora e deixou ela embora, né? Mas esse motorista acabou ligando para a polícia e contou que tinha uma louca dirigindo em alta velocidade pela estrada e estava apontando a arma para os outros motoristas. A polícia local entrou em alerta. E é aquela coisa, né? Arma, estrada escura, carro em alta velocidade. O aviso de que uma suspeita armada estava pela estrada é emitido pelo rádio para as viaturas de vários distritos policiais da região. Quem acaba encontrando a caminhonete da suspeita é um sargento da cidade vizinha, Platteville, chamado Pablo Vasquez. Ele vê o carro da Yareni passando por ele na estrada. Ele liga a sirene e manda ela encostar. Só que ela simplesmente não obedece. Ela fica dirigindo por cerca de 10 minutos com a viatura, com a sirene ligada atrás dela. Até que finalmente ela obedece. Ela sai da estrada principal e para logo depois de um cruzamento de um trilho de trem. E aí vem o primeiro erro absurdo dessa história. O sargento simplesmente estaciona a viatura em cima da linha do trem. Não sei se ele nem percebeu, se ele estava lá na adrenalina da perseguição. Só sei que ele parou a viatura bem no caminho do trem. Vai dar ruim. Pouco tempo depois, chegaram outras 2 viaturas de reforço, incluindo a policial Jordan Stanton. Como a denúncia falava que a suspeita estava armada, eles trataram o caso como uma abordagem de alto risco. Mandam a Yareni sair da caminhonete de costas, mãos pro alto, aquela cena padrão de filme policial. E, surpreendentemente, ela estava colaborando e obedecendo a todas as ordens. Mas ela negou o tempo todo que tivesse alguma arma no seu carro. Eles algemam a Yareni. Lift your hands up. Okay? Turn around. Turn around. Turn around. Put your hands up higher. Get down on one knee and then the other. I got cuffs. Go ahead. Good? Keep your hands above your head. Don't move. What's going on? Why am I being... E começam a levá-la para a viatura. Can I get Who my else is in cell the phone, truck? please? No one else is in the truck, sir. Can I please get my cell phone? We'll get it for you. Don't worry Stand about up. yourself. Where are you taking me? We're taking you to the car. Come on. Why? What? Do you have anything on you that's going to poke me, stick me, hurt me? No, ma'am, but can I please get my cell phone? We'll get your cell phone in a second. What's going on? I'll tell you in a second. Take a seat. I'm so confused. Can I get my cell phone? I will get your cell phone for you. Take a seat. Só um detalhe, a doida estava algemada, sendo presa e a sua única preocupação era o seu celular. Gente, essa geração não consegue ficar longe do celular mesmo, né? Se bem que não são só os jovens, não. Quem aí já passou 1 hora rolando no feed do Instagram só vendo coisas inúteis? Eu sei que já, né? Mas vamos voltar.
Aí vem o segundo erro gigante. Em vez de colocar a Yarene numa viatura que estava em um lugar seguro, a oficial decide colocar a jovem no banco de trás, justamente da viatura que estava parada em cima dos trilhos. E as portas de trás das viaturas policiais não abrem por dentro. Então ela estava algemada e presa dentro do carro. Agora fala sério, né, minha gente? Como que nenhum dos 3 policiais que estavam ali pensaram: ei, será que é uma boa a gente estacionar em cima da linha do trem? Acho que é uma boa ideia. Após prender a Yarene na viatura, os policiais foram até a sua caminhonete para revistar e procurar tal arma. Nas imagens das câmeras corporais e da viatura, o momento seguinte é de dar gastrite. Você vê os policiais mexendo no carro, procurando pelo fazedor de furo e conversando assim numa boa. Só que vejam só o vídeo e reparem que a gente consegue escutar um barulho muito distinto. She was driving slow enough, Yeah. so she could have tossed something back. Toss it out the window? She could have out that window, but is that Hart? No, that's time check. Pois é, meu povo. É um trem de carga que estava vindo a milhão e soando o apito. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez mais alto. Agora você imagina só o desespero da Yarene. Ela foi a única a perceber aqueles faróis do trem vindo direto na sua direção. Mas não tem nada que ela possa fazer. Ela estava algemada, trancada. Então ela coloca a cabeça pela brecha da janela, que estava meio aberta, e começa a gritar desesperadamente, tentando chamar a atenção. Mas, nenhum dos policiais deram bola para ela. Só quando o barulho já estava em cima, quando praticamente não tem mais tempo para fazer nada, é que um dos policiais olha na direção dos trilhos e solta um "Oh my God". Aí é aquela correria, até que o policial que estava mais próximo do carro percebe que não vai dar tempo, se afasta e assiste isso aqui acontecer de camarote. Olha lá. She was driving slow enough, Yeah. so she could have tossed something back. Toss it out the window? She could have out that window, but is that Hart? No, that's time check. Oh my god. Oh my god. Move your car! Stay back! 346, patrol car was just hit by a train. Dispatch, Central 346, status medical emergent. The suspect was in the vehicle that was hit by the train. O trem de carga acerta a viatura com a Yarene dentro, ela tá algemada, trancada por dentro, sem cinto de segurança, sem nenhuma chance de sair ou se proteger. O carro é esmagado, arrastado por dezenas de metros, capota, some no escuro lá na frente. Depois só dá pra ver o que sobrou, um monte de metal retorcido, e mal dá pra reconhecer que aquilo era uma viatura policial. Olha que horror. A policial que teve a ideia genial de prender a menina naquela viatura sai correndo em direção ao carro e já vai chamando pela ambulância no rádio. Claro que todo mundo tava imaginando que a Yarene tinha virado um purê de batata lá dentro daquela viatura. Mas milagrosamente ela estava viva, respirando e gemendo de dor. Ela foi levada para o hospital em estado grave. Ela tinha quebrado o braço e a perna, quebrou 9 costelas, fraturou o externo, arrebentou vários dentes e teve traumatismo craniano e também hemorragia interna. Ela fez várias cirurgias, ficou semanas internada no hospital e teve que passar por um longo período de recuperação com fisioterapia e essas coisas. Aí você me pergunta, o que aconteceu com os policiais que fizeram essa M, né? Depois que as imagens foram divulgadas, foi um choque geral na população que se revoltou com a imprudência dos policiais. Não demorou para cair processo para todo lado. A oficial Jordan Stank, que colocou a Yarene dentro da viatura na parada ali nos trilhos, foi levada a julgamento. Em 2023, um juiz considerou ela culpada de 2 delitos menores: colocar uma pessoa em perigo de forma imprudente e agressão em 3º grau. Ela foi absolvida da acusação de tentativa de homicídio, mas pegou 30 meses de liberdade condicional supervisionada, 100 horas de serviço comunitário e acabou demitida da polícia. Já o sargento Pablo Vasquez, o responsável por estacionar a viatura exatamente onde o trem passava, fez um acordo. Se declarou culpado de imprudência, recebeu 12 meses de liberdade condicional não supervisionada, também perdeu o emprego e saiu sem pegar cadeia. As prefeituras da cidade de Platteville e Fort Lupton foram processadas pela Yarene. Em 2024, eles fizeram um acordo e pagaram 8 milhões e meio de dólares de indenização, o que dá algo em torno de 45 milhões de reais. Essa é uma das maiores indenizações pagas pela polícia. Os advogados da Yarene alegaram que ela ia sofrer para sempre com sequelas físicas e emocionais, e eu não tô querendo julgar ninguém não, mas eu achei o Instagram dela e eu acho que esses 8 milhões de dólares curaram essas sequelas muito bem, viu? Vocês não acham?
No começo da madrugada de 26 de maio de 2013, 3 barcos rebocadores estavam rebocando um enorme navio petroleiro no Golfo da Guiné. Eles estavam a cerca de 32 quilômetros da costa da Nigéria. 2 dos rebocadores ficam ao lado do petroleiro, dando estabilidade enquanto o terceiro rebocador seguia na frente, com um cabo de reboque preso à parte frontal do petroleiro, puxando aquele bichão. Aparentemente, o navio teve problemas mecânicos e por isso estava sendo rebocado. A bordo daquele rebocador principal havia 12 tripulantes, todos contratados por uma empresa sediada na Nigéria, e eles eram donos do navio e tinham contratado aquela tripulação para ir até lá e fazer parte dessa operação de reboque. Um dos tripulantes era um homem chamado Harrison O'Keefe. Ele era da Nigéria e era cozinheiro do navio. Por volta de 4h45 daquela manhã, o Harrison estava nos seus aposentos. Ele estava dormindo, mas acordou porque ele tinha que acordar antes de todo mundo para preparar o café da manhã do pessoal. Ele percebeu que o navio estava balançando pra caramba. O mar estava muito agitado, mas ele, assim como o restante da tripulação, já estavam acostumados com isso. Eu não ia poder nunca, eu só ia botar os bocos pra fora. Então ele se levanta, destranca a porta do seu quarto e sai pro corredor. Quando ele olha pelo corredor, vê todas as outras portas fechadas e trancadas. É um procedimento padrão que a tripulação se tranque dentro dos seus quartos, porque aquela região tem muitos piratas. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. E caso o barco seja invadido por aspirantes a Jack Sparrow, todo mundo tá seguro dentro das suas cabines. Harrison começou a caminhar em direção ao banheiro. Ele meio que cambaleia pelo corredor enquanto o navio balança por causa do mar agitado. Até que ele chega ao banheiro e fecha a porta. Mas não deu nem tempo do coitado se aliviar, porque assim que ele fechou a porta, uma onda gigante atingiu a lateral do rebocador, arrebentou o cabo que estava amarrado no navio e virou o rebocador de cabeça para baixo. Os outros tripulantes começam a sair das suas cabines sem entender nada, até que muita água começa a invadir o corredor e o rebocador começa a afundar rapidamente. O Harrison saiu do banheiro e percebeu que ele estava em pé no teto do corredor. Ele viu 3 tripulantes que estavam bem na frente dele desaparecerem na água que estava invadindo o barco. A água chega no Harrison, que começa a ser empurrado pela forte correnteza pelo corredor, até que finalmente ele para dentro de outro banheiro. Ele estava submerso e naquele desespero todo ele começa a se debater e tenta nadar para cima, mas no fundo ele sabia que não tinha para onde ir. O navio estava inundado e ele sabia que ele ia se afogar ali mesmo. Mesmo assim, ele continuou nadando até que de repente a sua cabeça rompe a superfície dentro do banheiro e ele dá uma mega respirada profunda. De alguma maneira, um bolsão de ar tinha sido criado dentro daquele pequeno banheiro. Tudo estava completamente escuro, a energia acabou e o navio estava afundando rapidamente e a água estava gelada. Harrison estava apenas de cueca. Ele não tem nenhuma fonte de luz, não tem comida, não tem água e estava confinado em um pequeno espaço com pouco de ar. Ele sabe que aqueles são os seus momentos finais e se lembra de uma oração que sua esposa sempre rezava para ele antes dele começar um dia de trabalho. E ele começou a recitar a oração na cabeça enquanto esperava para morrer. Finalmente, o rebocador se choca contra o fundo do oceano. Agora o Harrison estava a 30 metros no fundo do mar, mas inacreditavelmente ele estava vivo. Mas ele rapidamente analisou a sua situação e viu que ele estava em maus lençóis. Eventualmente, o ar dentro daquele espaço vai acabar. Ele pode morrer de desidratação, de hipotermia, já que ele estava com a água gelada até o pescoço, e mais assustador ainda, tubarões e outros animais vão começar a entrar no rebocador logo em busca de comida. E ele tá em um banheiro que, apesar de ter essa bolha de ar, tem a porta aberta para o corredor principal. E o corpo inteiro dele tá dentro d'água. Isso significa que, se um tubarão entrar pelo corredor e chegar até o banheiro, ele estaria completamente exposto. Ele até tentou fechar a porta, mas ela estava agarrada. Ele literalmente só estava esperando para morrer. Ele só não sabe ainda de que maneira que ele vai morrer. Mesmo sabendo que ele estava condenado, a vontade de viver dele falou mais alto. Bem ao lado daquele banheiro ficava a cabine do capitão. Ele decidiu mergulhar e entrar no quarto do capitão para procurar suprimentos ou algo que o ajudasse a ficar mais alto na água. O problema era que ele ia ter que fazer isso tudo num escuro absoluto e tinha que ir e voltar rápido para não acabar morrendo afogado. Olha que horror. E enquanto ele tá criando coragem, ele começa a ouvir um som horrível de alguma coisa batendo do lado de fora do barco. Era alguma criatura marinha grande procurando por uma entrada. E tudo que ele consegue pensar é: eu estou completamente exposto e se for um tubarão, eu tô ferrado. Eu preciso ir rápido e achar algo para me salvar. Então, ouvindo os tubarões e outros animais procurando coisas para comer, ele respira fundo e na escuridão total mergulha e nada até o quarto do oficial. E enquanto ele tá nadando, ele vai esbarrando em coisas que ele acredita serem corpos.
Ele não sabe ao certo, mas ele acha que são. Ele acha umas placas de madeira dentro do quarto do capitão e nada de volta. Ele volta a descer e fez várias viagens até conseguir montar uma estrutura dentro da bolha de ar, até o ponto em que metade da parte superior do seu corpo agora ficava para fora da água gelada. Além disso, enquanto ele estava no quarto do oficial, mesmo com tudo completamente escuro, ele conseguiu, meio que apalpando as coisas à sua volta, encontrar uma garrafa de refrigerante e uma lanterna. Passam-se cerca de 24 horas em que ele fica com a luz acesa e bebendo um pouquinho do refrigerante. Na sua cabeça ele só pensava, talvez uma equipe de mergulhadores seja acionada para resgatar os corpos. Eu tenho que resistir um pouco mais. Ele fica lá naquela situação até que a bateria da lanterna acaba e na mesma hora ele escuta um bicho grande rondando o quarto do capitão. Agora imagina só essa situação. Você tá lá no fundo do oceano, dentro de um navio que afundou, em uma pequena bolha de ar, você praticamente não tem suprimentos para durar mais do que alguns dias e tá tudo totalmente escuro. Um tubarão, ou talvez mais de um, estão comendo seus amigos e agora está literalmente a poucos metros de você. Imagina só o pavor. Pelas próximas 36 horas, o Harrison ficou ali ouvindo um tubarão se chocar contra a parede, mas sem atacá-lo. Ele ouvia tubarões na parte principal do navio batendo por ali e se por acaso o rebocador virasse no fundo do mar, aquela bolsa de ar desapareceria e o Harrison ia afogar na hora. Ele ficou nessa situação por 60 horas quando ele ouve algo que parece metal batendo do lado de fora do navio. Minutos depois, ele olha em direção ao corredor e vê uma fonte de luz vindo lá no fundo. A luz desapareceu um pouco depois e aí ele começa a se questionar se ele tá alucinando, né? Se ele realmente viu aquela luz. Quando de repente a luz reaparece. Era realmente um mergulhador que estava vasculhando as cabines. O mergulhador fazia parte de uma equipe que tinha sido contratada pela empresa dona do navio petroleiro. Ninguém sobrevive 3 dias debaixo d'água, então todos sabiam que aquilo era uma missão somente para resgatar os corpos. O mergulhador vai nadando lentamente em direção ao banheiro em que ele estava. O Harrison estende a mão em direção ao mergulhador. O mergulhador viu a mão e inicialmente achou que era algum tripulante morto. Agora você imagina o mega susto que ele levou quando a tal mão agarrou e apertou a mão do mergulhador. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. Alright, just, alright, just hold him there, okay? Just keep him there. É aí que temos essa incrível imagem do mergulhador chegando dentro daquela bolha de ar e dando de cara com um sobrevivente, gente. Dá pra ver a cara de desespero e incredulidade do Harrison ao finalmente ser encontrado. Eles colocam uma máscara de mergulho no Harrison e o levam pra cima. Só que ele não pode ser levado diretamente pra superfície por causa do tempo que ele ficou exposto à grande pressão do fundo do mar. Vou deixar o link para um vídeo que a gente fez de um acidente com um mergulhador que trabalhava em grandes profundidades e lá explica direitinho o processo desse tipo de resgate. Então eles colocam ele em uma câmara de descompressão por 60 horas antes de realmente trazê-lo à superfície. Agora vem a surpresa de tudo no final. Se algo assim acontecesse comigo, eu acho que eu nunca mais entrava no mar, mas por muitos anos eu não fazia nada no mar. Mas alguns anos depois do naufrágio, em vez de fugir do mar, o Harrison resolveu encarar o trauma de frente. Ele se formou como mergulhador comercial em 2015. E o detalhe mais simbólico de todos é que o diploma de formação foi entregue justamente pelo mergulhador que o encontrou vivo no fundo do oceano. Olha que coisa incrível, né? Esse caso aconteceu em maio de 2018 na Flórida, nos Estados Unidos. Carolyn Brichel e Jeremy Floyd eram um casal de namorados que moravam juntos. Mas antes, eu quero mandar um beijo para Fernanda Catielli de Goiânia e para Lu do Recife. Um beijão para vocês! Os dois tinham um cachorro e na manhã do dia 25 de maio a Carolyn percebeu que o cachorro estava meio estranho. Ele parecia estar meio doente. Então ela convenceu o namorado a levar o filho peludo ao veterinário. Nessa imagem você consegue ver o casal chegando na clínica veterinária Dillon Animal Hospital. Após fazer a entrada do animal na recepção, eles estão aguardando na sala de espera. E a Carolyn vai até o banheiro.
faz o seu xixizinho lá e em pouco tempo ela aparece nas imagens voltando para a área de espera. Mas aí algo estranho acontece. Dá para ver que ela dá uma paradinha em frente à recepção, onde uma veterinária e uma enfermeira estão conversando. Ela de repente se aproxima meio receosa e passa discretamente um papel para a veterinária. Assim que ela passa o papel, ela sai andando apressada. Enquanto as duas mulheres começam a ler o que estava escrito no papel, a Carolyn ainda dá uma parada para ter certeza que as mulheres estavam lendo o bilhete. Dá para ver o namorado aparecendo no corredor meio que procurando pela namorada. Então a Carolyn vai andando para se encontrar com ele na sala de espera novamente. Assim que as mulheres leem o papel, imediatamente elas percebem a gravidade da situação e começam a agir. Mas o que é que tinha que estar lá no tal papel que elas estavam tão preocupadas assim? O recado dizia: chame a polícia. Meu namorado está me ameaçando. Ele está armado. Por favor, não deixe que ele perceba. Discretamente, as mulheres ligam para a polícia e explicam a situação, enquanto o casal aguarda na sala de espera para que o cachorro seja atendido. Dá para ver que a Carolyn estava agoniada, coitada. 15 minutos depois, 5 policiais chegam na clínica. Eles já entram na sala de espera dominando o Jeremy e o revistando e pegam a sua arma. A Carolyn assiste a tudo parada em uma mistura de choque e alívio. Assim que o Jeremy é algemado e levado pelos policiais, a Carolyn desaba no choro e começa a mostrar os hematomas no seu corpo. Ela contou que os dois discutiram há 2 dias atrás em casa e que ele começou a agredi-la e ameaçá-la com seu fazedor de furos. Ele encostava a arma na sua cabeça enquanto batia e abusava dela. Ela achava que ia morrer. Foi aí que ela criou o plano de fingir que o cachorro estava doente e tentar convencer o Jeremy a ir ao veterinário. Incrivelmente, mesmo passando por esse verdadeiro inferno, ela se manteve calma e conseguiu executar o seu plano. As mulheres da clínica também estão de parabéns por terem agido com tanta rapidez e eficiência para ajudar a coitada da Carolyn e prender aquele monstro, né? Jeremy Floyd foi preso na própria clínica veterinária, acusado de violência doméstica, cárcere privado e agressão armada, além de posse ilegal de arma. Ele já tinha uma longa ficha corrida por outros crimes, como tráfico de drogas, assaltos e essas coisas. Ele ficou detido sem direito à fiança e ainda recebeu novas acusações de stalker depois de ligar para Carolyn de dentro da prisão várias vezes, violando a ordem judicial de não contato. Tenso, né? Essas 3 histórias aí bem tensas. Já comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, não esquece de deixar seu like. E se não se inscreveu no canal ainda, aproveita, já se inscreve e compartilha aí para quem gosta dessas histórias doidas, já compartilha logo, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Oi. Bom, vou levar a Lulu no parquinho, então. Tá.